Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam com cada um de nós. Mais uma manhã que, pela graça de Deus, pela misericórdia que se renova a cada manhã, nós estamos aqui buscando um pouco mais da palavra de Deus, né, amados? Que verdadeiramente alimenta a nossa alma. Quando a gente cria essa intimidade, essa proximidade com a palavra de Deus, esse contato diário, né? Assim como você conhece uma pessoa e quando você lida diariamente com ela, você tem um relacionamento, você sabe o que ela pensa, o que ela sente, existe uma troca, e existe um verdadeiro relacionamento, isso nos faz crescer, né? Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos ter esse contato diário com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente, imagine uma pessoa em que você vê de vez em quando. Você não tem intimidade com ela, e quando você vai conversar, fica assim uma coisa meio superficial, né? Não é algo profundo, porque não tem intimidade. E às vezes é assim com a palavra de Deus também. A gente não tem esse contato diário, muitos não têm. Então, sempre que você vai lidar com Deus, da palavra, fica esse relacionamento distante, né? E não deve ser assim, né, queridos? Então é bênção, né, a gente poder ter esse contato diário com a palavra e ver, né, amados, como é que a palavra nos ensina a viver, a palavra mostra como o nosso coração funciona. A palavra de Deus é clara, queridos, que existem três alimentos essenciais para a nossa alma: a fé, a esperança e o amor. E essas coisas estão intimamente relacionadas. E eu queria tratar um pouco hoje sobre a questão da esperança. E essa semana nós estamos tratando, o tema é a habitação do Espírito Santo em nós. E nós podemos ter real esperança na nossa vida porque o Espírito Santo habita em nós. Veja que são assuntos, são temas relacionados, ligados um ao outro. A esperança verdadeira, ela só existe em nós porque nós temos o Espírito Santo. Veja Romanos 5,3, diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para a nossa perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com seu amor. Amados, que promessa maravilhosa, que segurança eterna nós podemos ter a partir desses dois versículos. Se nós ficássemos apenas com esses dois versículos até o final da nossa vida, já seria suficiente para nos sustentar, pelo conteúdo que ele tem. Veja que o final do versículo 4 fala que a prova de que Deus nos ama. Somos amados por Deus. Só isso já é suficiente. Não precisamos de mais nada. Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, Ele nos ama. E o fato dele nos amar, a prova de que Ele nos ama, é que o Espírito Santo dele enche o nosso coração. Então, veja que é uma relação profunda, uma relação única entre nós e o próprio Deus. É aí que está a nossa dignidade. 1 João 3 fala que Deus, ele prova o seu amor a nos adotar como filhos, a nos chamar como filhos. Então, o Espírito Santo, quando habita em nós, nós vimos isso ontem, ele nos capacita a perseverar. Nós vimos ontem alguns versículos, por exemplo, Filipenses 1,6, quando diz: tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós, é Deus por meio do Espírito Santo, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o dia do juízo. 1 Coríntios 1,8, ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o Espírito Santo em nós é que nos faz perseverar. Então veja que quando a gente pensa, né, nas nossas dificuldades, nossas aflições, às vezes um temor vem no nosso coração. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou continuar sendo crente? Será que eu vou continuar nesse relacionamento? Né? Seja ele
conjugal, às vezes as pessoas pensam, né, em romper um relacionamento. Será que eu vou conseguir cuidar do meu filho, do meu pai, enfim, essa situação, será que essa situação vai me afastar do Senhor? Então, esse temor às vezes vem no nosso coração, mas a palavra de Deus nos garante que Deus mesmo, por meio do seu Espírito Santo que habita em nós, ele não vai permitir que isso aconteça. Então, a nossa perseverança, ela deve ser não somente uma prática na nossa vida, né, de compromisso constante, mas também uma certeza de que nós vamos perseverar porque Deus está conosco, Deus Emmanuel. Então, as aflições que nós passamos, elas nos ajudam a desenvolver essa perseverança. E esse texto, Romanos 5,3, coloca a perseverança junto com a esperança. Como é que isso funciona? Vamos voltar ao texto. Romanos 5,3, nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Acabei de falar isso, né, gente? Estamos vivendo dificuldades e provações, nós podemos nos alegrar porque nós sabemos que aquilo não vai nos afastar de Deus. Então, esse deve ser o motivo de alegria. Saber que nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8,37 diante. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem criatura, nem morte, nem vida, nada. Então, isso deve trazer alegria ao nosso coração, mesmo em as provações. Porque eu sei que, no final, eu vou estar mais próximo de Cristo. Pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança. Então, as provações na vida de quem é chamado por Deus para a salvação, queridos, o final dessa história vai ser que nós teremos uma maior perseverança e um caráter aprovado. Então, veja que quando nós olhamos para as aflições e as provações dessa forma, sabendo que nós vamos passar um período de dificuldade, mas no final daquele período eu vou ter um caráter aprovado. O que é um caráter aprovado? Um caráter mais semelhante ao de Cristo. Eu vou ter um amor que eu não tinha, uma compaixão que eu não tinha, uma misericórdia que eu não tinha, uma retidão que eu não tinha. Então é isso que as aflições fazem em nós. É por isso que nós devemos ter alegria em meio às provações. Então veja que eu tenho as aflições, que ao invés de me derrubar, elas me fortalecem, porque a minha fé é aprovada. Me fortalecendo, eu persevero. Perseverando, eu tenho o meu caráter aprovado. Esse é o caminho daquele que é filho de Deus, que é habitado pelo Espírito Santo. Percebe que está tudo junto. E veja o que o texto diz mais. Esse caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Então, quando você passa por uma aflição, você persevera e você é tratado no seu coração com uma compaixão, misericórdia, amor, tudo que nos falta em relação a Cristo, quando esse caráter é aprovado, você se torna mais forte. Quando você se torna mais forte, pela operação do Espírito Santo em nós, a tua esperança de estar com Cristo se torna mais real. Percebe? Então, eu não sou mais aquela pessoa fraca, abatida, que está em minhas provações, eu sou uma pessoa que me fortaleci, uma pessoa firme nos meus propósitos, que passei, que venci, pela graça de Deus, e agora eu tenho um caráter mais próximo de Cristo, e quanto mais próximo eu sou de Cristo, quanto mais parecido me torno com Cristo, maior é a minha esperança de estar com Ele por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa, amados. Colossenses 1, 3 e 4 fala que a partir da esperança que nós temos, é fortalecido nosso amor e a nossa fé. Então, ele fala então que o caráter provado fortalece a nossa esperança. E ele continua no versículo 5, Romanos 5, 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama. Quantas decepções, né, queridos? Muitas vezes nós temos, porque nós colocamos a nossa esperança em pessoas, projetos, né? Coisas humanas, coisas que falham, como está em Jeremias, esqueci o versículo agora, mas fala sobre o povo colocando, buscando esperança em cisternas rotas, né? Depois coloca lá, cisternas rotas de Jeremias, vai estar o versículo, agora me fugiu. Cisternas rachadas, cisternas que não conseguem comportar a água que nós precisamos beber. Então, muitos dos nossos problemas, queridos, muitos dos nossos problemas se dá porque nós colocamos a esperança em cisternas rachadas. Colocamos a nossa esperança em pessoas, projetos,
coisas que não têm em si capacidade de nos dar esperança. Então, a esperança, nós precisamos entender isso, eu queria que a gente pudesse levar essa meditação hoje. A esperança, ela é gerada no nosso coração de uma forma real, concreta, a partir das aflições, das experiências que nós vivenciamos e por meio da atuação do Espírito Santo. A esperança não é algo externo que vem para nós. Não é olhar para uma promessa longe, distante e me esforçar para crer que aquilo vai se tornar verdade, então eu tenho esperança. Não, a esperança ela é gerada no nosso coração. É de dentro para fora. Isso é importante que nós entendamos. A verdadeira esperança é gerada no nosso coração por meio da aprovação da nossa fé, por meio da nossa perseverança, que Deus mesmo faz com que nós perseveremos, por meio do caráter aprovado que é gerado em nós, é uma coisa nossa, intrínseca, que é gerada de dentro para fora. Então não fica procurando promessas fora que vão se cumprir na sua vida um dia, quem sabe, talvez. Aí você coloca as suas esperanças. Não. A esperança ela é gerada no nosso coração por meio da atuação do Santo Espírito de Deus, que fortalece o nosso caráter quando nós passamos por provações. Então é importante que nós entendamos como é que nós funcionamos, né? Às vezes nós não sabemos como é que o nosso coração funciona, porque não conhecemos a palavra de Deus. E está aí uma palavra para você pensar e se conhecer mais. Amém? Vamos orar, queridos? Deus de graça, Deus, bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Agradecemos ao Senhor pela tua graça, pela tua misericórdia, que nos ensina, Pai, sobre o nosso próprio coração, que nos ensina, Pai, a como que a verdadeira esperança é gerada no nosso coração, que nós possamos vivenciar, experimentar essa esperança, Pai, de forma real, transformadora, a partir do nosso caráter, Senhor, que vai ser tratado, vai ser forjado em meio às aflições, porque o teu Santo Espírito nos fortalece nessa caminhada. Então nos ajuda, Deus, a caminhar em direção à eternidade com o Senhor, baseado nessa esperança real e transformadora que é gerada no nosso coração pelo teu Espírito Santo em meio às provações. É isso que nós te pedimos, Senhor, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui de novo, tá bom, queridos?